Passamos então ao próximo item da pauta, é o processo número 00058 069642 /2015-52. Interessado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, Brastoa. Assunto: recurso administrativo. Diretor-relator: Ricardo Bezerra. Aproveito para informar que Dr. Henrique Lago da Silveira, representante da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, Brastoa, solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2014. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator. Por favor, diretor Ricardo Bezerra, a leitura do seu relatório. Obrigado, Ana. Trata o presente processo de recurso administrativo da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, Brastoa. O referido processo teve início em 16 de 8 de 2015, onde a requerente peticionou junto à ANAC solicitando, entre outras, medidas acauteladoras em face da sociedade empresária Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em razão de conduta supostamente ilícita praticada pela não disponibilização de tarifas de operadora para comercialização por agentes de viagem. Alega a requerente que a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. não disponibiliza tarifas com condições diferenciadas daquelas ordinariamente praticadas com os consumidores em geral. São tarifas conhecidas por tarifas operadoras. Tais tarifas são concedidas às operadoras turísticas, com descontos significativos para serem utilizados em pacotes turísticos. Alega ainda a requerente que a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. disponibiliza tais tarifas operadoras apenas à Azul Viagens, empresa do mesmo grupo da Azul Linhas Aéreas. Assim, a requerente solicita à ANAC que aplique penalidades, em especial multa expressiva, que contemple o caráter preventivo e repressivo de conduta ilícita da requerida. A requerida Azul Linhas Aéreas foi oficializada do presente processo e apresentou a devida defesa, onde solicitou que a representação da requerente não seja conhecida, considerando que os fatos ali alegados estão fora do âmbito de competência da agência, da ANAC. O presente caso foi processado e devidamente analisado na Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, SAS, passando por análise da GEAC, Gerência de Acompanhamento de Mercados, e pela Gerência de Outorgas de Serviços Aéreos, GEOS. Por fim, diante de questionamentos das áreas técnicas da ANAC, o mesmo foi objeto de manifestação por parte da Procuradoria Federal junto à ANAC. Diante de tais manifestações das áreas técnicas da ANAC e da manifestação da requerida, o processo chegou instruído e concluso para pronunciamento da Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, SAS, que se manifestou pelo indeferimento do quanto requerido pela requerente. Inconformada com a decisão proferida pela Superintendência de Serviços Aéreos, SAS, a Brastoa protocolizou o recurso em 18 de 1 de 2016, onde requer que seja analisado sua manifestação de 4 de 11 de 2015, onde contrapôs os entendimentos adotados nos pareceres da GEAC e da GEOS. Que o artigo 2º da Lei das Agências de Turismos, apesar de não constar expressivamente do CBA, Código Brasileiro Aeronáutico, não desobriga a ANAC de cumprir a lei. Que a ANAC deve prestar atenção à Lei de Concessões e à cláusula 7ª do Contrato de Concessões da Azul. Por fim, que a ANAC reconheça a nulidade da decisão da SAS e determine o retorno dos autos ao órgão para que profira decisão contrária à ofertada, onde conste a determinação para a Azul estender a todos os operadores turísticos, indistintamente, o acesso às suas tarifas de operadora em iguais condições oferecidas à Azul Viagens. O processo, com as novas considerações da requerente, foi novamente analisado por parte da GEAC e GEOS, que mantiveram o posicionamento contrário à requerente.
A Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, a SAS, por sua vez, também manteve a decisão anteriormente proferida, indeferindo novamente o recurso da requerente. Contudo, sugeriu o encaminhamento do processo para apreciação superior, ou seja, desta diretoria colegiada, conforme disposto no caput do artigo 9º do regimento interno dessa agência. Este é o relatório, senhores. Alguma consideração? Diretores, alguma consideração? Convido agora, então, o Dr. Henrique Lago da Silveira, representante da Brastoa, para se manifestar na tribuna pelo prazo de 15 minutos. Bom, ilustríssimo senhor diretor-presidente da ANAC, senhor Ricardo Botelho, em nome de quem eu cumprimento os demais diretores, em especial o diretor-relator, Ricardo Bezerra, a senhora Ana Mota, o procurador Celso Fonseca e a todos os demais presentes. Bom, primeiramente, somente um esclarecimento de fato quanto a alguns pontos do relatório, pretendo ser sucinto na minha manifestação. Na verdade, a Brastoa ela se volta aqui contra uma prática da Azul que consiste no seguinte: a Azul, como as diversas empresas aéreas do setor, elas oferecem tarifas com determinados descontos às operadoras turísticas, as quais se convencionou chamar de tarifas operador. O nosso recurso ele se volta especificamente a um tipo de tarifa, que é chamado tarifa Z. Isso fica claro dos autos do nosso recurso, na minuta, que é uma tarifa que a Azul, confessadamente ao longo do processo, ela declara oferecer apenas a si mesmo. Então, o que nós estamos discutindo aqui, em verdade, é a possibilidade jurídica de um concessionário de serviço público, ou autorizatário, como deveria ser a interpretação de acordo com a SAS, ou mesmo com as alterações legislativas propostas pela própria ANAC e pela SAC ao Congresso Nacional, ter uma tarifa a que só dá acesso a si mesmo, por meio da sua própria filial. Então, esse é o objeto do nosso recurso. Ou seja, nós gostaríamos de uma manifestação dessa agência no sentido de, se a prática da Azul de ter uma tarifa que ela só proporciona para si própria e somente é aplicada na hipótese de um usuário do serviço público comprar um pacote turístico da sua própria operadora turística, ela é compatível com o regime de serviço público a que se sujeita a concessionária Azul. Esse é o objeto do nosso recurso, senhores diretores. Então, nesse contexto, a Azul sustenta que o princípio da liberdade tarifária, ele autoriza que ela pratique as tarifas que bem entender com quem bem entender. E não há problema algum com o valor das tarifas aqui, tanto para o nosso cliente quanto para os demais operadores do mercado. O nosso ponto, exclusivamente, é a liberdade, ou melhor dizendo, a isonomia no acesso. Porque os demais operadores turísticos, e eu e os senhores, na condição de usuários do serviço público, não temos acesso a essa tarifa. Certamente nós não temos acesso porque não somos uma operadora turística que compra em escala. Porém, os outros operadores turísticos tampouco têm acesso a isso, ainda que resolvam vender em escala igual ou maior à que a Azul vende. Então, nos parece, senhores diretores, que esse regime de exploração que a Azul quer ver aplicado e que a SAS, na sua decisão, entendeu ser possível, ele é absolutamente incompatível com o regime de serviço público inerente à atividade de transporte aéreo de passageiros. O que se quer é se aplicar um regime de atividade econômica em sentido estrito, ou seja, um regime de preços privado, a uma atividade que ela chega perto disso em virtude do regime de liberdade tarifária. Isso não há dúvida. A questão é que, não obstante haja a liberdade na fixação do valor da tarifa, a própria lei de concessões, que é aplicável ao caso, em decorrência de um princípio constitucional, e melhor dizendo, de uma regra constitucional que impõe à Azul, ou melhor, que trata o transporte aéreo de passageiros como serviço público, eu não posso me desvincular ou me desincumbir da obrigação de observar minimamente as regras de prestação de serviço público, ainda que com maior flexibilidade. Então, o nosso ponto é extremamente simples. Veja, a Azul ela busca sustentar que, em virtude do princípio da liberdade tarifária, ela não está sujeita à obrigação de generalidade na oferta do serviço público, de modo que lhe confere também a liberdade de fixar não só os preços, mas como sim praticar as discriminações que bem entender em face dos usuários. O que o nosso cliente sustenta, e é o que nós estamos querendo ver reconhecido por essa diretoria colegiada, é o fato de que a liberdade tarifária não lhe outorga a liberdade
de simplesmente promover as discriminações de caráter subjetivo que têm sido promovidas ao longo da sua atividade. Ou seja, inclusive de acordo com o regime da Lei de Concessões, da Lei 9074, que não é aplicável diretamente ao caso aqui, mas explicita uma norma de cunho constitucional e republicano do princípio da impessoalidade na prestação de serviços públicos, as discriminações na prestação de serviços públicos elas decorrem de critérios objetivos. Né? Volume de carga, como a gente tem, por exemplo, no transporte de cargas, como a gente tem no transporte ferroviário, no transporte terrestre, ou em tantos outros critérios, como a frequência da banda, o volume de dados que você utiliza na telefonia, que também são atividades, diga-se, exercidas, no caso da telefonia, em regime de liberdade de fixação da tarifa. Então, isso não dá ao concessionário de telefonia o dever, ou mesmo a prerrogativa, de escolher para quem que ele pratica cada tipo de tarifa, ou que aquelas pessoas não são usuárias de serviço público, ainda que se trate de uma empresa que se utiliza do serviço público como insumo da atividade econômica, como é o caso da associação que nós representamos. Vejam os senhores que o argumento da Azul conduziria, no limite, a possibilidade de um concessionário de serviço público se valer da outorga para ganhar mercado, para conseguir obter cada vez mais um crescimento de mercado no mercado relacionado e dependente àquele da outorga. Ou seja, você vence uma licitação, o que não é o caso aqui, porém poderia ser em algum outro caso, obtém um privilégio estatal para a prestação de um serviço público, sujeita às regras do regime do serviço, mas o faz com o exclusivo fito de favorecer a si próprio no mercado downstream, no mercado abaixo relacionado, elevando, assim, suas margens de lucro, não na concessão, que está sujeita, evidentemente, à fiscalização dessa agência, diferentemente do que a Azul sustenta, porém, no mercado relacionado, que utiliza do insumo do serviço público do serviço público como insumo da atividade. Isso quer nos parecer que isso não faz sentido, com todo respeito, com o regramento constitucional e legal dos serviços públicos. Então, senhores, o que o nosso cliente sustenta, e aqui eu já faço, conduzindo para o fim da minha manifestação, é que, não obstante, os argumentos sustentados pela SAS e pela Azul, eles são de 3 ordens. Primeiro, um instrumento adequado para a outorga de serviços de transporte aéreo não seria a concessão, porém a autorização, e isso daria maior liberdade no caso, ao autorizatário, atualmente o concessionário, antes da alteração legislativa, para atuar e exercer sua liberdade tarifária. No nosso modo de ver, isso é uma confusão da forma com o conteúdo, porque, ainda que a outorga não seja feita por meio de concessão, isso não retira do serviço o seu caráter público, porque ele decorre de uma determinação constitucional. Então, eu não posso dizer que o instrumento de outorga autorizaria o prestador de serviço público, seja por meio do concessionário ou o autorizatário, a se furtar o cumprimento do regime de serviço público previsto na concessão e que deriva da Constituição. 2, não quer nos parecer que a liberdade tarifária ela compreenda o direito de promover discriminações de caráter subjetivo entre os usuários do serviço. Então, eu vou frisar isso, senhores. Caráter subjetivo. Eu privilegio a mim mesmo porque integro o meu grupo econômico e me gera benefício econômico em outro mercado. E aumento os preços dos outros, que estão, tecnicamente, em condições de ter atender os mesmos critérios objetivos do que eu. Vale dizer, escala na compra de volume de passagens aéreas, ou então condições diferenciadas de cancelamento, de antecedência, enfim, como faz acontecer com as tarifas de operadora. E terceiro, que o argumento que foi sustentado pela Azul e referendado pela SAS, de que os operadores turísticos não seriam usuários de serviço público por se utilizarem dessa atividade desse serviço como insumo da sua própria atividade, ele tampouco se adequa ao ordenamento. Eu cito aqui 2 exemplos muito simples. Os consumidores livres de energia elétrica continuam sendo usuários de serviço público, não obstante o valor da tarifa seja fixado livremente pela prestadora de serviço público. E é exatamente o mesmo caso. Cito também telefonia. A situação é idêntica. Aquele que recebe atividade, que contrata um serviço de telefonia junto ao concessionário ou autorizatário de serviço público, ele o faz e detém os direitos de usuário de serviço público. Não é porque ele detém uma operadora de telemarketing que ele não é um usuário de serviço público. Isso, no nosso modo de ver,
também contraria o artigo 6º da Lei 8987, de 95. Então, senhores, em síntese, esses são os nossos argumentos. Nós defendemos o provimento do recurso para o fim, não de conceder tratamento diferenciado aos nossos clientes. Pelo contrário, para que a Azul estenda ao mercado o mesmo tratamento que ela confere a si própria. Nada mais que isso. O único ponto que eu friso finalmente é que entender de modo diferente, nesse contexto, que a Azul oferece uma tarifa apenas a si própria e só vende no âmbito de um próprio pacote turístico, significaria institucionalizar aqui a venda casada no âmbito do serviço público, porque eu poderia me valer dessa outorga para vendê-lo apenas em conjunto com o serviço que é exercido a título de atividade econômica e não sujeito, aí sim, ao controle dessa agência. Então, essas são as nossas considerações. Eu agradeço pela atenção. Obrigada, doutor Henrique. Passemos agora à leitura do voto. Por favor, diretor Ricardo Bezerra, a leitura de seu voto. Diante de todo exposto e da manifestação do doutor Henrique, julgo os autos pela competência concedida pelo artigo 9º do Regimento Interno da ANAC, aprovado pela Resolução número 110, de 15 de 9 de 2009, e ante a fundamentação ora apresentada e tendo em vista os pareceres técnicos emitidos pela GEAC, pela GEOS e pela Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, bem como a avaliação jurídica emitida pela Procuradoria Federal por meio do parecer número 00280/2015, de 15 de 12 de 2015, considerada todas as premissas apontadas ao longo do processo, voto pelo indeferimento de quanto requerido pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, Brastoa. Como recomendado pela Procuradoria Federal em parecer acima citado e pela Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, faz necessário aguardar a manifestação do Ministério do Turismo quanto à necessidade de adequação do Estatuto Social da Azul, sendo ele o órgão competente nos termos do Decreto 4.898 de 2003, para decidir acerca do processo de registro previsto no artigo 184 do CBA. Salienta-se também que as possíveis infrações à ordem econômica são objeto de procedimento específico em curso no Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor, ou de Defesa Econômica, CAD, e que, portanto, não compete à ANAC opinar a sua procedência. É com meu voto, senhores. Obrigado, diretor Ricardo Bezerra. Diretores, já existe processo no CAD? Existe, excelência, um processo no CAD e um processo no Ministério do Turismo, que inclusive teve decisão recente, de dia 26 de abril, mas eu vou peticionar nos autos, vou juntar, enfim, no Em que sentido foi, doutor? Foi pela manifestação em prol do nosso requerimento. Nós temos uma denúncia no Ministério do Turismo, só para complementar o seu requerimento, sustentando que a Azul aí deveria segmentar o seu objeto social, que a Azul Viagens, em verdade, ela é uma filial da própria Azul, e, no nosso modo de ver, isso seria contrário à lei das agências de turismo. O Ministério do Turismo se manifestou favoravelmente ao nosso pleito, houve um recurso por parte da Azul, que, num primeiro momento, foi recebido no efeito suspensivo, e agora, no dia 26, ele foi mantida a decisão original, e o Azul, creio eu, que sequer tenha sido comunicada ainda, porque nós obtivemos vistas desses autos na segunda-feira agora. Então, também não convém adiantar que estão em descumprimento, porque não é o caso. E o que o doutor Ricardo propõe é que se aguarde a decisão de lá e do CAD. A manifestação do Ministério do Turismo. Tá. Diretores, diretor Juliano. Bom, eu acompanho o relator. Diretor Hélio. Acompanho o relator. Diretor Ricardo Fenelon. Eu acompanho o relator. Eu apenas tenho uma sugestão. Eu trago aqui o parágrafo único do artigo 6º da Lei de Criação da ANAC, Lei 11.182, de 2005, que diz: quando, no exercício de suas atribuições, a ANAC tomar conhecimento de fato que configure ou possa configurar infração contra a ordem econômica ou comprometa a defesa e a promoção da concorrência, deverá comunicá-lo aos órgãos e entidades referidos no caput desse artigo, para que adotem as providências cabíveis. Mesmo sabendo da existência de processo no CAD, como eu não conheço o conteúdo desse processo, eu sugeriria ao relator que fizesse essa comunicação ao CAD. Doutor Ricardo.
Eu acho bastante positivo e realmente vou acrescentar no voto que seja encaminhado todo o processo que tramitou aqui para o conhecimento do CAD. Tá bom, eu acompanho o voto do relator e proclamo o resultado por unanimidade, aprovado o voto do relator. Muito obrigado, doutor, pela presença.